No consultório iluminado pela luz fria dos monitores, doutora Ana Silva, imunologista renomada, fixava o esfregaço sanguíneo sob o microscópio. Seus olhos, espelhos da concentração de anos debruçada sobre lâminas, refletiam uma preocupação crescente. As células imunes dançavam ali, não em uma coreografia orquestrada de combate, mas como uma banda desafinada, cada sessão em um ritmo e melodia próprios. Era o sangue de um paciente com a recém-descoberta síndrome de desregulação imune aguda, uma doença que se espalhava pelo mundo com a fúria implacável de um incêndio. Inspirada pelo documentário Caos, Ana sabia que a resposta imunológica, essa maravilha intricada, podia se transformar em uma força destrutiva quando desgovernada. E ali, naquele esfregaço, ela via o princípio desse descontrole. O primeiro paciente, Marcos, um professor jovem e vibrante, chegara ao hospital ardendo em febre, o corpo retorcido por dores musculares lancinantes e uma tosse seca que parecia rasgar seus pulmões a cada espasmo. Seu caso era um retrato fiel dos estágios iniciais da SDIA, o que Ana chamava internamente de o despertar da Inata. Em uma reunião com sua equipe, ela explicou a progressão da doença. A SDIA se inicia como tantas infecções virais. Um patógeno, ainda desconhecido para nós, invade as células do corpo de Marcos. Imediatamente, o sistema imunológico inato, nossa primeira linha de defesa, entra em ação. É uma resposta rápida, generalizada, como um alarme que soa para toda a vizinhança. As barreiras físicas e químicas de Marcos, sua pele e mucosas, a primeira muralha contra invasores, foram rompidas. Células sentinelas como macrófagos e células dendríticas, patrulhando o organismo, reconheceram padrões moleculares associados a patógenos, os PAMPs, através de receptores de reconhecimento de padrões, os PRRs, como os TLRs. Ana imaginava os TLRs como alarmes hipersensíveis, disparando ao menor sinal de intrusão. O reconhecimento do patógeno pelos macrófagos desencadeou a liberação de mediadores inflamatórios, citocinas como TNF-A, IL-1, IL-6 e quimiocinas como IL-8. Pensem nas citocinas como mensagens de texto de emergência, explicou Ana, alertando o corpo sobre o perigo e convocando reforços, mais células imunes, para a zona de conflito. A inflamação, com seus sinais clássicos de rubor, calor, dor e inchaço, era evidente em Marcos, consumindo-o. Macrófagos e neutrófilos, os Pac-Mans do sistema imune, começaram a fagocitar o patógeno e as células infectadas, limpando o campo de batalha inicial. Ana projetou imagens microscópicas de neutrófilos engolfando restos celulares no sangue de Marcos. Uma cena de limpeza frenética. O sistema complemento, uma cascata complexa de proteínas plasmáticas, foi ativado, marcando patógenos para a fagocitose, causando a lise direta de células infectadas e amplificando a resposta inflamatória. A Inata, comentou o Dr. Ricardo, um residente da equipe de Ana, é como um bombeiro jogando água indiscriminadamente no início de um incêndio. Eficaz, mas com potencial para danos colaterais. Ana assentiu, complementando. E na SDIA, esse dano colateral parece ser exponencialmente maior. A resposta inata se manifesta hiperativa desde o princípio. À medida que os dias passavam, a resposta inata, em vez de conter a ameaça, parecia alimentá-la. Em Marcos, a febre persistia implacável. A tosse se intensificava e a respiração se tornava um fardo árduo. A SDIA avançava para a fase da resposta adaptativa confusa. A resposta inata é rápida, mas não direcionada, explicou Ana em outra reunião. Precisamos da resposta adaptativa, mais lenta, porém altamente específica e capaz de gerar memória imunológica. Contudo, na SDIA, essa transição crucial falha ou se desvia de forma perigosa.
Células dendríticas, após fagocitarem o patógeno, migraram para os linfonodos, os centros de comando do sistema imune adaptativo. Lá, apresentaram fragmentos do patógeno, os antígenos, para linfócitos T virgens através de moléculas MHC, o complexo principal de histocompatibilidade. O MHC é como uma bandeja, ilustrou Ana, exibindo o antígeno para os linfócitos T, mostrando o que eles precisam combater. Nos linfonodos, linfócitos T, CD4+ auxiliares e CD8+, citotóxicos, com receptores de células T, TCRs, específicos para o antígeno, foram ativados. Ana visualizava os linfócitos T virgens como soldados inexperientes, aguardando ordens. A apresentação de antígeno e a coestimulação eram os sinais de ativação, o chamado para a batalha. Os linfócitos T ativados iniciaram a expansão clonal, multiplicando-se exponencialmente para formar um exército de células especializadas no patógeno. Diferenciaram-se em células efetoras, linfócitos T CD4 pális, em subpopulações como TH1, auxiliando na imunidade celular, e TH2, na imunidade humoral. Na SDIA, observou Ana, há um desequilíbrio TH1-TH2, possivelmente com uma resposta TH1 excessiva, inflamatória, exacerbando o quadro. Linfócitos T CD8+ transformaram-se em linfócitos T citotóxicos, os CTLs, células assassinas que destroem diretamente células infectadas. Paralelamente, linfócitos B, ativados por antígenos e pelo auxílio dos linfócitos T, CD4+, diferenciaram-se em plasmócitos, as fábricas de anticorpos. Os anticorpos, proteínas em forma de hino, ligavam-se especificamente ao patógeno, neutralizando-o e marcando-o para destruição. O problema crucial na SDIA era o atraso e a desorganização da resposta adaptativa. Em vez de uma resposta coordenada e eficiente, o sistema imune parecia executar um concerto discordante. O atraso na resposta adaptativa, que leva dias para se desenvolver, era fatal, permitindo que o patógeno se multiplicasse rapidamente, causando danos antes que a resposta específica pudesse intervir. O desequilíbrio TH1-TH2 contribuía para a patologia, com a resposta TH1 excessiva, gerando mais dano tecidual do que benefício. E pairava a sombra da autoimunidade. Em alguns pacientes, detectamos autoanticorpos, revelou Ana, sugerindo que o sistema imune perdeu a capacidade de distinguir próprio de não próprio. A condição de Marcos deteriorou-se drasticamente. Seus pulmões se enchiam de líquido, a ventilação mecânica tornou-se imprescindível e seus órgãos começavam a falhar. A SDIA atingira seu ápice sombrio. A tempestade de citocinas, o verdadeiro caos imunológico. Na tempestade de citocinas, explicou Ana, a voz carregada de gravidade, o sistema imune entra em um estado de hiperdrive descontrolado. A produção de citocinas inflamatórias se torna massiva, gerando um ciclo vicioso de inflamação e destruição tecidual. A inflamação inicial, protetora, transformara-se em uma força implacável de autodestruição. Macrófagos, linfócitos T e outras células imunes liberavam quantidades colossais de citocinas pró-inflamatórias, TNF-A, IL-1, IL-6 e FNR. Imaginem o sistema de mensagens de emergência, preso em um loop infinito, enviando alertas cada vez mais altos e frenéticos, comparou Ricardo, com a voz embargada. As citocinas, em concentrações extremas, ativavam ainda mais células imunes, amplificando a resposta inflamatória. Neutrófilos e macrófagos eram recrutados em massa para os pulmões e outros órgãos, liberando enzimas e radicais livres que atacavam tecidos saudáveis. As citocinas também afetavam as células endoteliais, as sentinelas dos vasos sanguíneos, tornando-os hiperpermeáveis, resultando em extravasamento de líquido para os tecidos,
culminando no edema pulmonar que sufocava Marcos. Em casos graves, a tempestade de citocinas podia desencadear a coagulação intravascular disseminada, a CID, um distúrbio devastador da coagulação sanguínea, formando microtrombos e hemorragias, agravando o dano orgânico. A tempestade de citocinas era o caos imunológico em sua manifestação mais aterradora. O sistema imune, criado para proteger, se voltara contra o próprio corpo. O tratamento tornava-se um dilema angustiante. Suprimir o sistema imune para conter a inflamação era uma necessidade premente, mas também um risco, pois poderia comprometer a capacidade do corpo de combater o patógeno. É como tentar apagar um incêndio com um dilúvio, correndo o risco de afogar as vítimas junto com as chamas, comparou Ana, a metáfora amarga na ponta da língua. A janela terapêutica era estreita, quase inexistente. Intervir tardiamente, quando a tempestade já rugia em fúria, poderia ser ineficaz. Intervir cedo demais, suprimindo a resposta imune antes que ela pudesse controlar o patógeno, poderia ser fatal. E faltavam terapias específicas para a SDIA. O tratamento se resumia a suporte, como ventilação, hemodiálise e imunomoduladores não específicos, como corticosteroides e imunoglobulina intravenosa, com eficácia incerta. No entanto, Ana e sua equipe, mesmo diante da gravidade da situação, não se renderam. Inspirados pela complexidade e resiliência do sistema imune, buscaram estratégias para modular a resposta, restaurar o equilíbrio perdido e silenciar o concerto discordante. A pesquisa se concentrava em terapias imunomoduladoras direcionadas. Anticorpos monoclonais contra citocinas específicas, como TNF-A ou IL-6, poderiam bloquear seletivamente a tempestade. É como silenciar os instrumentos mais estridentes da orquestra desafinada, explicou Ana, buscando clareza nas metáforas. Inibidores de JAK-STAT, visando as vias de sinalização de citocinas, poderiam atenuar a resposta inflamatória. A terapia com células reguladoras T, TREGs, as células freio do sistema imune, poderia ajudar a controlar a inflamação excessiva e restaurar a homeostase. Paralelamente, a busca por terapias antivirais específicas contra o patógeno causador da SDIA era crucial para reduzir a carga viral e diminuir o estímulo para a resposta imune hiperativa. Em alguns casos, o suporte imunológico, como a administração de anticorpos neutralizantes ou o transplante de medula óssea, poderia ser necessário para restaurar um sistema imune funcional. A busca por imunomodulação era uma corrida contra o tempo, uma batalha travada em laboratórios e leitos de UTI. Ana e sua equipe trabalhavam incansavelmente, analisando dados, testando abordagens experimentais, colaborando com pesquisadores do mundo todo. Em situações de emergência como a SDIA, a linha entre experimentação e tratamento se tornava tênue. Decisões cruciais precisavam ser tomadas sobre o uso de terapias não comprovadas, equilibrando risco e benefício para pacientes à beira da morte. A imunomodulação era uma arte delicada, um equilíbrio precário. Suprimir demais o sistema imune abriria as portas para infecções oportunistas. Estimular em excesso poderia reacender a tempestade inflamatória. O objetivo era o ponto de equilíbrio, a restauração da harmonia imunológica. Apesar dos avanços na compreensão da SDIA e no desenvolvimento de novas terapias, a doença permanecia um desafio complexo, imprevisível. O destino de Marcos, como o de tantos outros, permanecia incerto.